Tem alguém nos visitando hoje? Que eu percebi que depois que o Davi perguntou, chegou essa garota bem aqui, eu vi. Seja bem-vinda. Tem mais alguém? Lá, seja bem-vinda. Tem aqui desse lado mais alguém? Seja bem-vindo. É Raquel. Não, hoje não, já. Bombom é dia de segunda-feira, tá? Hoje não. Tá, mas para namorada eu não dou, não. Vocês estão bem? Eu vim dar continuidade. Vai dar certo, tá? Eu vim dar continuidade ao que o Abel já começou falando semana passada. Comunidade do Rei. Eu recebi o desafio de falar com vocês sobre o amor reconciliador de Deus. Então, antes de eu começar, eu quero orar. E aí a gente dá seguimento aqui, tá? Eu queria fazer um desafio. Vamos ter 2. Eu vou começar agora com o primeiro desafio. O primeiro desafio é: tentem desconectar. Desliguem os celulares. Tentem focar em tudo que vai acontecer aqui hoje. Em tudo que Deus vai falar ao teu coração, porque Ele já falou muito ao meu coração durante a semana. Então, são 2 desafios. O primeiro é: eu sei que a rede social não para, e que vocês são muito famosos, que vocês têm que estar alimentando isso o tempo todo, sem parar. Milhões de seguidores. Mas tentem, por favor, na medida do possível, desliguem, fiquem atentos, deixe o Espírito Santo falar com vocês igual Ele tem falado comigo ao longo da semana, tá bom? Primeiro desafio, ok? Vou orar, tá? Senhor, louvado seja teu nome. Teu nome seja exaltado nesse lugar, que o teu Espírito Santo possa se fazer presente aqui, Senhor. Eu quero te honrar, Senhor, como já foi dito aqui, que o teu nome é único, tu és o único Salvador, Deus. Que a tua palavra possa entrar no nosso coração, na nossa mente, Senhor. Fala com cada adolescente como o Senhor tem falado comigo ao longo da semana, como o Senhor já falou, Senhor. E que essa comunidade do Rei, Senhor, possa ser entendida de forma real, Senhor, como deve ser, em nome de Jesus. Amém? Ok? Quando vocês pensam em reconciliação, o que vem à cabeça? Não precisa responder agora, tá? O que você entende quando você pensa em reconciliar? Em refazer? Em conectar? O que vem à tua cabeça? Vai guardando as perguntas, né? Você entende o significado da cruz? Sabe quanto Deus te ama? Tem certeza que Deus deu o seu único filho para te salvar? Quantos aqui acham que os seus pais dariam a vida por você? Quantos acham que os seus pais, sem dúvida, dariam a vida por você? O texto que nós vamos trabalhar hoje é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, como Davi, como Abel já falou na semana passada. O Abel falou sobre a época e o local onde estava o apóstolo. Ele também falou e vocês responderam, né? Sobre o significado de comunidade. Ele resumiu em uma única palavrinha que é comunhão. Vocês falaram alguns exemplos e ele resumiu como comunhão. O Abel também falou da forma em que os apóstolos, ou melhor, os cristãos foram mortos na época de um império romano, uma época em que estava tendo muita perseguição. E a arena era um lugar desses. Fora os postes humanos, né? Ele falou isso para vocês semana passada.
A carta foi escrita por Paulo no final da segunda viagem missionária. Estava de passagem e se despedindo de Áquila e Priscila. Éfeso era uma cidade mais importante, uma das mais importantes no oeste da Ásia Menor, a atual Turquia. Uma rota muito frequentada por sua grande importância comercial. Ostentava um templo, na época, templo da deusa Diana, que do grego Artemis. Paulo ficou mais ou menos 3 anos em Éfeso. Deus vem ao longo da história tentando reconciliar o homem com ele. Gênesis fala isso, o Êxodo fala isso, o Velho Testamento inteiro fala isso, o Novo Testamento fala isso. Deus vem ao longo das épocas tentando reconciliar o homem com ele. E a palavra reconciliação tem alguns significados, eu peguei 3 deles. Primeiro, estabelecer a paz. Segundo, fazer as pazes. E o terceiro que eu peguei é restituir a graça de Deus. A palavra reconciliação, de uma forma bem direta, é restituir a graça de Deus. E antes que eu entre no texto de Efésios capítulo 3, e vocês, se quiserem, já podem abrir, eu quero falar um pouco sobre Efésios 2, e é bem rápido. Abel veio falando sobre a arena, a história do que aconteceu com os cristãos. E Paulo, no capítulo 2, o Abel leu o primeiro verso, ele fala assim no verso 12. Naquela época, vocês estavam sem Cristo. Falando para os Efésios. Aí no verso 13 ele diz, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Esse versículo eu vou ler de novo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. É reconciliação isso aqui? Tem a ver com reconciliação? Eu estava longe, distante, e por um ato de Jesus Cristo, a morte de Jesus Cristo, eu fui aproximado mediante um sangue de Jesus Cristo. É reconciliação? Posso entender como reconciliação? Aí eu quero ler com vocês Efésios capítulo 3, do verso 1 ao 13. E aí eu vou ler aqui, porque a versão é a mesma que vocês vão acompanhar aqui no telão. Efésios capítulo 3. Amém? Efésios 3, amém? Que silêncio. Por esta causa, verso 1. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Por esta causa, que causa? Vocês lembram que eu li agora há pouquinho? Por esta causa, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Verso 2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podei perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos,
me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido os principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Vocês conseguiram compreender o que o apóstolo Paulo vem falando aí? Por causa daquela perseguição, do que estava acontecendo naquela época, no capítulo 2, que o Abel já nos falou aqui semana passada, por causa da morte de Jesus, e pelo que ele entendeu, que vocês sabem que Paulo era um perseguidor fanático da Igreja de Cristo na época, por causa disso, agora ele estava sendo perseguido e estava preso. E aí vocês sabem que aqui é uma prisão domiciliar, em Roma. Atos capítulo 28 vai falar isso. No verso 1, Paulo nos mostra tudo que Deus tem feito e quer continuar fazendo. Aqui Paulo é um homem preso. Prisão domiciliar, Max. O cara está preso por causa do Evangelho. O Evangelho que chegou até aqui hoje fez com que o apóstolo ficasse anos preso, né? A prisão física de Paulo foi por obediência a Cristo. Por causa da proclamação do Evangelho, por amor aos perdidos, para mostrar ao mundo o que Deus está fazendo por meio de Jesus Cristo, por meio de seu Filho. A prisão de Paulo nada mais foi, que eu posso dizer, uma retaliação do Império Romano. Eu preciso parar esse cara, eu preciso fazer com que ele cale a boca. E aí foi o que o apóstolo Paulo fez? Quanto mais alguém mandava ele calar, mais ele falava. Quanto mais alguém mandava ele parar, mais ele falava. Ele preso não parou. Quando ele apanhava, ele não parava. Quando alguém ameaçava, ele falava mais. Para que eu entenda e para que você entenda que o amor de Deus é reconciliador, primeiro eu tenho que perder a vergonha de dizer do que eu sou. Segundo, eu tenho que não me calar. Eu não posso me calar diante do que Deus fez comigo ou por mim. Eu não posso me calar diante do que Deus deu por mim. Ele deu um filho. E quem é pai sabe, eu não dou meus filhos para morrer por ninguém. Quem é pai sabe disso. Eu não tenho ousadia de dar um único filho. Eu tenho 3 e não dou nenhum dos 3. Ele só tinha um, ou só tem um. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele deu o único filho para reconciliar o mundo com ele. E isso, para nós, tem que ser orgulho e motivo de eu preciso fazer com que esse evangelho chegue aos meus amigos. Na escola, nos vizinhos. Esse evangelho que chegou até mim precisa ser proclamado. Precisa ser falado. E eu já tive a idade de vocês, e eu falo muito isso aqui no CR, né, para os meninos. Eu sei mais ou menos como vocês pensam, porque eu já passei por aí. Não faz muito tempo, mas eu passei por aí.
E às vezes ser o popular, o meu caso, né? Falando de mim, eu era o popularzinho da escola. E às vezes você falar assim, eu sou crente, vai no mínimo expulsar o cara de perto de você. Mas a postura agora é outra. Essa estrutura, as de segunda-feira, o que acontece aqui, o que é dado não pode ser escondido. Vocês estão conseguindo compreender só um pouquinho do que eu estou falando? Existe um Deus que tem um filho que morreu por você. Pronto, se você entender isso, para mim já está maravilhoso. Só que ele morreu, mas ele também ressuscitou. E ele está vivíssimo. Vivo demais. E ele só quer um passo, meu e seu. Vocês conseguem compreender? Sim ou não? Por favor, digam que sim. E o apóstolo Paulo, ele não mediu esforços para isso. No verso 2 ele disse, é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Paulo apresenta ao mundo, aquele povo, todo o plano de Deus. E acrescenta que, com certeza, já tinham ouvido do seu ministério, denominado como plano administrativo de Deus. Deus tem uma equipe estratégica para te alcançar. Ponto. Existe uma equipe focada em conspirar contra o diabo, igual o pessoal do Radical aqui da igreja. A gente precisa sentar e planejar o culto. Quem conhece C.S. Lewis? Quem já leu o livro Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz? Quem não leu, eu indico. Entenda e compreenda que o mundo conspira contra Jesus Cristo. Então, tudo que acontece ao seu redor, não estou dizendo que é, mas pode ser uma ação do inimigo de Deus querendo te desfocar. Ele é muito novinho para ser crente, ainda dá tempo a gente dar uma desviada nele aqui. Eu me converti com 18 anos. A minha esposa foi uma das responsáveis por me trazer para a igreja. E eu já tinha um passado mórmon, já tinha sido mórmon no passado, antes disso. Minha mãe frequentava centros espíritas, o meu padrasto também. E aí Deus me resgatou. Existe, com certeza e sem sombra de dúvidas, potestades e principados e potestades. E quando ele vê assim, adolescentes e jovens reunidos, ouvindo ou falando de Jesus Cristo, o que é que eles querem? Derrubar. Infelizmente, consegue com alguns. Mas o teu coração, o meu coração, ele precisa estar firme. E precisa entender que existe uma ação espiritual do bem que já reconciliou o mundo já está reconciliado, está escrito, só que eu preciso me decidir entre ficar em cima do muro e ficar em cima da cruz. Vamos dizer assim. Eu preciso decidir se eu quero ser o cara popular ou preciso decidir se eu quero ser o cara menos popular, né? Porque nem por isso vai deixar de ser. Eu preciso decidir se eu quero ir para a balada, e nada contra, tá? Eu preciso decidir se eu quero ir para a balada ou se eu quero ir pregar, ou evangelizar, ou falar de Jesus, seja o que for. Eu preciso tomar uma decisão. A reconciliação já foi feita. O verso 3, o apóstolo começa declarando sobre um mistério.
uma verdade conhecida somente por meio da revelação divina. Como me foi dada, ou como me foi esse mistério, manifestado pela revelação como antes vos escrevi. Ação espiritual. Se não for uma ação espiritual, o mistério não pode ser revelado. Porque até cubo mágico você consegue montar pela internet. Tem que ter uma ação espiritual. Tem que ter algo regendo o mundo. Tem que ter, não existe, não tem como não ter. Deus consegue, Deus pode falar com você através de várias coisas. Um amigo, a palavra, oração, várias formas de Deus falar com você, várias. Cada um tem um modo de ouvir Deus. Conheço gente que escuta Deus nos louvores. Deus está falando comigo. Também falou comigo, que eu já escutei esse louvor. Mas é algo próprio da pessoa. Muitas pessoas escutam Deus assim. Cada um tem um jeito diferente. Aqui a palavra mistério tem a ver com o plano de Deus, sábio e particular, para unificar judeus e gentios. O povo judeu, quem é o povo judeu? É o povo escolhido. Quem são os gentios? Tem algum judeu aqui? Então você é gentio. Todo mundo que não for judeu é gentio. É basicamente isso. E a ideia é unir esse povo. Então eu vou mudar para Israel. Não é bem por aí a ideia. A ideia é unir judeus e gentios nesse propósito. Reconciliação. Não é só você mudar para Israel, isso não vai resolver o problema. Vai ficar mais perto, mas não vai resolver. Do judeu, mas não vai resolver. A ideia é conectar, reconciliar. Não existe mais diferença. Não existe mais o meu clube, o meu time, as minhas coisas. Não. Agora, tudo se fez único. Tudo se fez único. Tudo é para Ele. Independente do que seja. Tudo é para Ele. A ideia é unir judeus e gentios para que a igreja avance. E aí eu e você somos chamados a proclamar o amor. Temos o privilégio de fazer parte desse plano. Deus, ao longo da história, está reconciliando a igreja. Segundo Coríntios 5,19 está escrito assim, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Quantos já falaram de Jesus para alguém? Não precisa responder. Quantos já foram na escola e disseram, eu sou discípulo de Jesus e é muito massa? Não precisa dizer nada, tá? Vai guardando aí essas perguntas. Você vai usar ela ao longo da vida. Quantos já tiveram a coragem, e é de verdade, tem que ter coragem. De verdade, assim, experiência própria. Vocês acham que é fácil estar aqui na frente? Falando para vocês? Eu sei que não é fácil chegar num amigo adolescente e dizer, cara, eu sou crente. Vixe, crente? Sai. Não sei, eu estou falando da minha época, tá? Do meu jeito, do meu modo. Eu sei que não é fácil, mas tem que ter coragem. E aí a pergunta é, você quer ficar de fora? Eu tenho um amigo que ele disse que para cada pessoa que eu falo de Jesus, eu ganho uma pedrinha na coroa. Para cada pessoa que eu falo, eu ganho uma pedrinha na coroa. Para cada pessoa que eu falo, eu ganho uma pedrinha na coroa. Você quer ficar de fora? Tu quer chegar lá e a tua coroa ter uma pedrinha? E a do teu amigo ter 10, 20, 30. Não é competição. Mas seria, da minha parte, egoísmo. Saber tudo que eu sei a respeito de Jesus Cristo e ter um amigo que está
vou aqui usar talvez uma palavra forte, mas tem um amigo que está indo para o inferno, e o meu medo não me deixar falar de Jesus para ele. Não seria egoísmo? Saber que o cara está caminhando para um lugar que, no mínimo, vai para o Hades. Vamos tirar o inferno daqui. No mínimo, vai para um lugar ruim. Mas eu sei o lugar bom. Não seria egoísmo da minha parte não falar de Jesus? Às vezes eu tenho só que tirar um medinho e botar para o lado e dizer: ei, cara, tem um Jesus aqui que reconciliou o mundo. Na hora que tu falar isso, ele vai ficar meio: como é isso? Me diz aí, me explica. No mínimo, ele vai dizer isso para você. E você vai ter a oportunidade de dizer, com as suas palavras, do seu jeito: ele me salvou. Foi assim, assim, assim e pronto. E às vezes não precisa articular muito não, você só precisa ser simples e direto. Por isso e por isso. Verso 7, Paulo nos conduz à afirmação de que pelo Evangelho se tornou ministro. Verso 8 e 9. Por que será que Deus separou tanto tempo para revelar algo tão sublime? A mim, o mínimo de todos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Quem conhece João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça. Vocês percebem que foi por amor reconciliar o mundo com ele? Nada é mais importante. Existe uma redenção na preparada. É graça, não precisa fazer nada, apenas se render. Ao longo das épocas e ao longo do tempo, Deus está reconciliando o homem com ele. O aparente impossível reconciliar num organismo a igreja, judeus e gentios, faz da igreja o meio perfeito. Aqui é o lugar perfeito de se unir todo mundo. Quem torce para o Ceará? Quem torce para o Fortaleza? Eu torço para o Ferroviário. Aqui, Deus uniu todo mundo. Ceará, Fortaleza, Ferrinho, Casa, Santos, São Paulo, Palmeiras. Aqui, Deus uniu todo mundo. Só para vocês entenderem que aqui é o lugar, a igreja é o organismo vivo que Deus está usando para vão e façam discípulos. É só isso, a ilustração, tá? Dos times, nada mais além disso. É só para entender que a igreja é o negócio. 1 João 4,10, Deus é amor. C.S. Lewis, no livro Os Quatro Amores, diz assim: o amor sempre é vulnerável. O amor sempre me deixa uma pessoa aberta, vulnerável. Nós vamos fazer uma dinâmica agora. E aí vai ter os facilitadores. Onde estão? Estão aqui, eu já vi aqui, já vi aqui, já vi aqui. E a ideia é assim: dividir em grupos, de no máximo 10 por grupos, meninos com meninos e meninas com meninas. Só para um bate-papo rápido, depois do bate-papo a gente volta para poder terminar aqui, beleza?